Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a 7ª mensagem de hoje, com o tema a diferença entre filho de Deus e filho do diabo, que já vimos aí em 1 João 3, verso 10. O Deus da Bíblia usou João para dizer que o mundo ele procura se diferenciar nas coisas que ele faz, que ele pensa, que ele usa, que ele ensina, que ele planeja. Ele se diferencia totalmente das pessoas que são de Deus. É isso que a Bíblia diz. Enquanto isso, os que são de Deus se diferenciam totalmente das coisas dos que não são de Deus. No texto que nós vamos usar hoje, ou melhor, aqui nesse 7º vídeo, os outros todos já estão aí no YouTube, nós vamos usar Mateus 5, verso 9, onde Jesus usou o termo: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha a expressão, serão chamados filhos de Deus. Atente para o tempo do verbo, serão chamados. Ele não está dizendo você já é filho de Deus, mesmo sem ser pacificador. Não, ele está dizendo em assumindo o papel na sociedade em que você vive de uma pessoa pacificadora. O Deus da Bíblia chama você de filho de Deus. De outra maneira, não. É isso que ele está dizendo aqui. O que acontece aqui, meus irmãos? O que faz os filhos do diabo? Eles gostam da paz? Não. Eles brigam, eles odeiam, eles ficam mal uns com os outros, eles ferem e não se arrependem jamais. Eles arrumam inimigos, eles mesmos procuram seus inimigos, querem se vingar contra seus inimigos, querem ser malignos contra seus inimigos. Enquanto que quando você vem para o cristianismo, você sabe, lendo a Bíblia, conhecendo verdades como essa, sabe que esse é um tipo de ação. O que mais? A malignidade, a falta de paz entre um e seu próximo faz com que você não pertença jamais a Deus, mas sim ao diabo, que o diabo que é o autor da falta de paz, ou melhor, ele é o autor da guerra. Onde você vê guerra por aí, o diabo está no meio. Por quê? Porque ele está fazendo redução populacional, ele está destruindo vidas, ele está matando, ele está fazendo o inverso do que Deus faz. Tá? Deus faz o que? A união através da paz de pessoas e pessoas, de um país com outro país, de uma esposa com o marido e vice-versa, de um filho com o pai, de um vizinho com o vizinho. Ele causa paz. Então, onde tiver um cristão, ele é um pacificador. O que Jesus está dizendo? Pacificador quer dizer promotor de paz. Aqui esse versículo 5, Jesus estava pregando para Israel, e ali também os discípulos dele estavam ouvindo. Então ali tinha mais de 20.000 pessoas no que a Bíblia chama de o Sermão do Monte. Então ele estava em cima de um grande monte, e dali de cima, sem caixa de som, sem microfone, sem energia elétrica, que não existia na época, mais de 20.000 pessoas ouvindo. Não me pergunte como,
porque milagre é só Deus que faz, mas o povo ouviu. Então, uma das mensagens que ele deu para o povo de Israel foi essa: os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Ou melhor, enquanto vocês não procurarem parar de serem malignos, para viver brigando, odiando, se separando, arrumando motivos de discussões para arrumar muros entre um e outro, ao invés de ponte, o diabo está te usando. Satanás está no meio da tua vida. É só isso que Jesus está avisando. Mas o pior que ele está dizendo, o capítulo 5, verso 9 de Mateus, ele está dizendo: bem-aventurados, aqui minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original, ele usa o termo bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é bem-aventurado na minha tradução mais antiga? Feliz. Ele está dizendo que você vai ser muito feliz. Além de haver uma felicidade aqui na terra, meu irmão, porque você promove a paz e não a guerra, e não traz demônio para a tua vida e do teu próximo, quando você se relaciona com ele, através do que você fala e do que você faz, de malignidade contra essa pessoa. Aqui está dizendo que tu vai ter uma vida feliz aqui na terra e feliz na eternidade. Quando você morrer, quando você sair desta terra, você vai ser feliz porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você tem direito à morada celestial. Você tem direito a morar no céu. Aqui está dizendo pacificadores. Os pacificadores, na visão de Deus, eles estão copiando Deus, porque Deus é paz. Lembra quando Isaías, antes de Cristo nascer, 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías escreveu que quando a criança nascesse, uma das coisas que ele seria era o líder da paz mundial. Em Isaías 9, verso 6, ele diz: e o menino será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O que é um príncipe da paz? Ele é o princípio. Ele que começa a paz. Ele que vem fazer a paz entre as pessoas. Ah, pastor, mas lá em Mateus 10, no verso 30 em diante, Jesus disse: eu não vim trazer paz, vim trazer espada. Porque então tem ou melhor, parece que tem, não tem uma palavra contra a pessoa de Cristo em ser príncipe da paz, de fazer a paz mundial. É porque lá em Mateus 10, exclusivamente, ele está falando que quando você vai pregar para alguém, só isso, quando você vai pregar para alguém, porque você é um cristão, teus valores são diferentes, no mundo em que você está, onde pessoas rejeitam e querem viver para o diabo, com suas malignidades que o diabo dá para ele, essas pessoas vão odiar, vão perseguir, eles não vão querer paz. Por exemplo, nos países muçulmanos e lá em Israel, na época de Cristo, quem se assumia como cristão e começava a pregar, ele era perseguido, ele era odiado. Os outros é que não queriam paz com esse tipo de pessoa. Por isso Jesus disse em Mateus 10, não vim trazer paz,
entendeu? Por quê? Porque onde você estiver, você está no meio hostil, como Jesus disse em Mateus 10,16, ele diz: eu te envio como ovelha para o meio de lobo. Quer dizer, uma ovelha, ela quer paz em qualquer lugar, mas o lobo, quando vê a ovelha, ela quer paz não, ela quer devorar, ela quer destruir, porque ela quer matar para se alimentar. Então o diabo se alimenta através dessas pessoas, através da briga, do ódio, de matar o relacionamento. E Deus nunca quer você fazendo isso. O quê? Você ser o causador da falta de paz. Então o cristão, ele perdoa, ele ama, ele abençoa, ele intercede por quem persegue ele. O cristão nunca guarda no coração o mal contra alguém, mas o mundo não quer paz, que o mundo fala contra, o mundo amaldiçoa por causa das suas religiões que são satânicas, e às vezes você vai ter que falar, usar a Bíblia para dizer, mas a Bíblia diz isso contra esse pecado que você faz. Se você continuar, você nunca vai ser chamado por Deus de filho de Deus. Aí eles não querem aceitar, perseguem, matam. Mas enquanto isso, os pacificadores é que vão para o céu. Ou melhor, eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que assumir a conduta igual a de Cristo. Por exemplo, ele veio fazer a paz em Efésios 2, a gente já até aludiu aí na escola bíblica, a gente tem áudio todo dia, pelo WhatsApp. Então a gente aludiu esse texto aqui de Efésios 2, amém? 11 em diante diz: portanto, lembrai-vos, Paulo falando para os cristãos, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eras gentil na carne. Gentil quer dizer que tu não era cristão, tu era de outra gente, de outro povo do diabo. Aí diz, se chama circuncisão feita pela mão de homens, que naquele tempo tu estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho nos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora Cristo Jesus, em Cristo Jesus, vós que estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz. Efésios 2,14, Ele, Cristo, é a nossa paz. Aí diz assim, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Bem, então o que Cristo veio fazer é duas coisas: desfazer a inimizade entre as pessoas, seja de qualquer nação, seja de qualquer tipo de costume que você tem. Ele, usando a Bíblia, ele quer fazer um único povo, uma única família, e nessa família não pode ter inimizade, não pode ter inimigos jamais. Todos são irmãos, todos ajudam uns aos outros, todos são úteis um para o outro, todos são benignos uns para com os outros, nunca malignos. Ou então não são filhos de Deus, não participam dessa família, estão na igreja, mas não tem nada a ver com Deus. E quando ele diz também que ele fez a paz, é porque nós éramos inimigos de Deus, separados de Deus, porque servíamos ao mundo das trevas, com malignidades uns para com os outros, detratores, caluniadores, perversos, traidores, obstinados, irreconciliáveis. Mas aí ele trouxe a palavra de reconciliação e eu aceitei. E aí o que diz é que eu fiz uma paz com Deus. Então ele veio para fazer também essa questão. Quem não é filho do diabo é porque agora, depois que percebeu que ele vivia servindo o adversário e estava longe de Deus, ele agora fez paz com Deus, porque agora ele ouviu a palavra, sabe da palavra,
e ele agora é amigo de Deus, unido com Deus, em paz, uns com o outro, não vive mais como inimigo, entendeu? Tanto que Paulo fala aqui em carta aos Romanos, no capítulo 5, né? Na carta para os Romanos, ele diz assim, ó, capítulo 5, 8 em diante diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira nossa, ira de Deus. Tudo nós estamos livres, porque agora fazemos uma parte de um povo que quer a paz entre os homens, quer a paz com Deus, quer a paz em qualquer situação, quer a paz em qualquer lugar. Ele está buscando nunca ter inimigo nenhum na terra, embora sabendo que está morando no meio de cobras, de devoradores, de filhos de Satanás, mas o projeto dele é pregar a paz para que outros saiam dessa vida, como ele também saiu, dessa vida satânica. Então agora ele quer perdoar todo mundo, amar todo mundo, embora que tendo horário em que você precisa sair embora dali, porque eles não vão te aceitar, e fique orando, apenas intercedendo por eles. Então Romanos diz assim, 5:10, porque se nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quer dizer, agora vamos ter uma vida nova que Cristo trouxe. Nós estamos salvos agora por causa dessa vida. Isso trouxe a paz entre nós e Deus. Vivendo essa nova vida, temos paz com Deus e com qualquer pessoa. Com a vida velha, qualquer coisa tu te zanga, tu briga, tu odeia, tu fica mal, não fala mais, te muda, não dá nunca mais a chance da pessoa se reconciliar contigo. Mas a vida de Cristo, a nova vida que Ele traz, Ele te reconcilia. Isso é tão grave, ter ou não ter essa nova vida, que o Apocalipse 20, verso 15, avisa: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então os filhos do diabo, por ter apenas a vida velha, não quer a vida de Cristo, que está aqui na Bíblia, tem que estudar, tem que conhecer, tem que aplicar os seus valores todo dia, principalmente para promover a paz entre os homens, para tirar o muro que a religião do mundo faz contra as pessoas, através do ensino. Então, se não tiver essa vida, lá diz que vai ser lançado no lago de fogo, Apocalipse 20, 10 ao 15, quer dizer, nunca vai morar com Deus. Se você fosse filho de Deus, como você ia morar num lugar de fogo, de sofrimento do Apocalipse 20? É porque não é filho dele, porque sendo filho dele tem que ter essa vida. Aí ele diz, Romanos 5:11, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Quer dizer, estamos juntos, reconciliados, unidos como amigos, andando junto no caminho para sempre com Deus, por causa da paz que nós é que buscamos para com Deus. Assim é com qualquer pessoa na terra, nós é que temos que fazer a nossa parte. Deus quer nos usar para isso, é para isso que está na Bíblia. Nunca um cristão chega por aí, eu te obrigo, te dou um tiro se tu não te converter a Deus, como faz o islamismo nos países muçulmanos. Qualquer pessoa que não quer ser muçulmana, bora, se tu não te converter ao Islã, eu te mato. Sempre foi assim o Islã. Nós escrevemos vários livros sobre o Islã, nós temos muito testemunho de ex-líderes muçulmanos. Eles contam que assim que eles aprendem na família, assim que eles dizem que o Deus deles é que manda, é assim que está escrito no Alcorão, a Bíblia deles. Mas o cristianismo nunca foi assim, meu irmão. Ele promete paz. Não esquece que o islamismo tem um engano chamado Islã, quer dizer paz.
E é mentira, não existe paz no islamismo para quem não é muçulmano fiel, porque se for infiel, eles perseguem o pai, expulsa filho de casa para não voltar mais, o filho expulsa a mãe, qualquer um infiel, eles perdem o vínculo de família, né? Então hoje o Islã é a segunda maior religião do mundo, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro são muçulmanas, mas aprenderam assim: meu inimigo é meu inimigo para sempre. Se ele não se converter ao Islã, se ele se converter, pronto, acabou a inimizade. Mas no cristianismo não é isso. Qualquer pessoa, tu quer ficar na tua religião, tu fica, eu vou te tratar bem, vou te saudar, vou te abraçar, se você quiser continuar servindo o diabo, mas isso não impede de eu ter que dizer para você que você não é filho de Deus, vou ter que mostrar na Bíblia, isso você vai me expulsar, arriscado até me prender, mas eu vou ter que dizer, tá bom? Hoje, cuidado, muita gente está mandando prender cristãos só porque estão dizendo a verdade, até no Brasil está acontecendo isso, mas é fim dos tempos, a Bíblia diz que isso vai ter que acontecer, mas vamos fazer a nossa parte, vamos amar e vamos fazer a paz, nunca ser inimigo de ninguém, ainda que eles nos persigam, nunca vamos ser inimigo, porque somos promotores de paz, porque somos filhos de Deus, amém? Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para trazer mais uma mensagem de hoje para a escola bíblica, amém? E nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.